Olá, muito bem-vindo novamente ao nosso curso para você abandonar o consumo de pornografia e recuperar a sua vida sexual e motivação em 30 dias. Chegamos aqui à quinta aula, aquela que é para a maioria das pessoas, muito provavelmente, a aula mais importante, em que nós vamos explorar as questões relacionadas ao impacto da pornografia sobre as disfunções sexuais. Eu já falei anteriormente que a maioria dos homens, começam a questionar o uso de pornografia apenas quando eles começam a perceber que o uso de pornografia está trazendo impactos aí sobre a vida sexual, e eles são reais, e eles são grandes, e a gente vai explorar hoje. Então, aula 5, a pornografia e as disfunções sexuais. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Mostrar como a pornografia está relacionada às disfunções sexuais que afetam 1 a cada 3 homens jovens hoje. Não sou eu que estou falando, tem uma série de pesquisas aí que indicam que 1 a cada 3 homens jovens hoje já lidam com algum tipo de disfunção sexual. Se você acompanhou as aulas anteriores, já mostrei que esse dado era de cerca de 2 a 3% da população, pouco mais de 20 anos atrás, ou seja, um aumento de 1000%, nessa estatística, aquilo que é justificado, sim, pelo avanço nos grandes portais, pornografia em streaming, pornografia no celular, internet rápida, não existe outro fator que explique aí um aumento da ordem de 1000% no avanço aí das disfunções sexuais entre homens jovens. Bom, como eu falei, as disfunções sexuais são aí o grande fantasma do público masculino, Temos aí uma sociedade machista, e não só uma sociedade machista, mas uma sociedade falocêntrica, que coloca grande ênfase na questão da virilidade, do pênis, de você conseguir estar aí pronto para o abate, como se diz, tá preparado a todo instante. Claro que isso é uma grande bobagem, que a masculinidade vai muito além disso, mas claro, todo mundo também quer viver a vida sexual de uma forma saudável. E para quem já passou por isso, broxar, ou ter dificuldade para manter relação é sim muito desagradável e é sim muito possível de reverter esse quadro. Nós vamos abordar isso nessa aula de hoje. Eu queria começar dizendo algo que é muito importante. A maioria das pessoas que estão, os homens, no caso, que estão lidando com esse problema, ainda acham que tem algum problema lá embaixo. Tem um problema no pau, no membro. E na verdade não tem nada disso, a não ser em casos muito raros, O que acontece sim são problemas aqui em cima, o seu cérebro, que passou por alterações relacionadas ao consumo de pornografia. Então pode respirar aliviado, não tem nada de errado com o seu amigo lá embaixo. Muito provavelmente o problema está aqui em cima, esse que nós vamos abordar nessa aula de hoje, essas alterações cerebrais produzidas pelo consumo de pornografia. Nós vamos abordar alguns desses processos hoje, começando pela chamada sensibilização. Então, o que é sensibilização, esse processo? De forma simples, a ideia de sensibilização é que o cérebro do usuário ele passa a atribuir grande valor à pornografia. Ele passa a considerar a pornografia como algo muito importante. Isso está ligado aí à grande descarga de dopamina, produzida aí no consumo de pornografia. A dopamina atua, entre outras coisas, como um imprint, como um carimbo, está sinalizando para o seu cérebro que tem alguma coisa muito importante ali, para que você preste atenção. O seu cérebro preste atenção àquilo que está acontecendo quando existe esse pico de dopamina, essa intensidade, o seu cérebro passa a monitorar tudo aquilo que está acontecendo no seu entorno, no seu ambiente, tudo aquilo que está acontecendo também dentro de você. Por que ele faz isso? Porque ele considera a pornografia muito importante, por conta desses picos de dopamina, nessa liberação
Dopamina é uma molécula que faz com que você se sinta bem. Então o seu cérebro passa a considerar isso muito importante, vai observar aí tudo aquilo que está acontecendo como um sinalizador para que você marque essas situações que venham a sinalizar potenciais oportunidades no momento futuro, né, que indiquem que existe essa possibilidade de que você venha a ter essa experiência novamente, essa experiência que é considerada tão importante. Dopamina aí é a substância do prazer, do mais, da motivação. Então, te motiva a buscar mais daquilo que você identifica como prazeroso, que você identifica como valioso, ok? Então essa ideia de sensibilização, seu cérebro interpretando a pornografia como algo valioso, promovendo um imprint e observando tudo aí que está acontecendo dentro e fora de você no momento do uso, para identificar novas oportunidades para que você use novamente em algum momento. E o seu cérebro ele vai se tornando muito apto, né, muito hábil para identificar essas oportunidades para o uso. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, o que seriam alguns gatilhos ambientais ou externos? Por exemplo, você ficar sozinho em casa, se em algum momento aí da sua vida, quando os seus pais, né, durante a adolescência, normalmente saíam de casa, isso era um momento em que você poderia consumir pornografia, o seu cérebro vai começar a interpretar isso. Então, sempre que eles saem de casa, ele já começa a identificar isso como uma oportunidade, já começa a elevar o seu nível de dopamina, já começa a preparar você para esse comportamento de consumo. Então, seria essa ideia de um gatilho ambiental, existem outros também. Mas os gatilhos são internos também. Então, por exemplo, se você costumava fazer uso de pornografia quando você se sente ansioso, frustrado sexualmente, ou talvez uma sensação de tédio, né? Que é muito difícil a gente lidar, sensação de tédio. Então, quando você começa a sentir isso, se você fez uso de pornografia nessas situações, isso te trouxe um senso de alívio, conforme esses estados emocionais começam a se apresentar, tá aí o seu cérebro começando a identificar isso como uma oportunidade para você consumir pornografia, para que você possa se sentir melhor novamente. Então essa é a ideia de gatilhos e o seu cérebro vai ficando muito apto, muito hábil a identificar essas oportunidades, aspas para oportunidades, obviamente, tá? A ideia é que a pornografia passa a se tornar para o seu cérebro uma prioridade, né? Podemos dizer isso com segurança. A pornografia passa a ser uma prioridade na sua vida, enquanto outras coisas perdem valor, né? Em comparação. Você passa a se acostumar também a um padrão de obtenção de dopamina de forma muito fácil, de forma muito rápida, né? Você ligar um vídeo e você consumir aí pornografia vai te trazer um grande pico de dopamina, vai fazer com que você se sinta muito bem. Essa grande intensidade é uma forma muito fácil, você não tem que trabalhar para isso, você não tem que batalhar para isso, e você vai ficando condicionado a obter essa chamada dopamina vazia, essa dopamina rápida. Aí você vai perdendo interesse em outras atividades que exigem esforço. Atividades essas para as quais o seu cérebro foi programado. Então, a liberação de dopamina e desse neurotransmissor que faz com que você se sinta bem, isso foi pensado do ponto de vista evolutivo para que você busque algumas coisas que são importantes. Por exemplo, reprodução. Por isso que você sente essa intensidade, né, relacionada ao sexo, porque é um incentivo à reprodução. Também você sente isso para buscar coisas que são importantes para você. Né? No trabalho, por exemplo, um senso de conquista, de realização, tudo isso produz dopamina. Essa intensificação da dopamina, a gente produz a dopamina de forma constante, mas até mesmo para você tomar um copo de água, né? Você tem uma liberação, faz com que você se sinta bem, busca por alimento, busca por conexão com outras pessoas. Então tudo isso, que muitas vezes demanda algum tipo de esforço, né? Você vai desincentivando esses comportamentos que demandam algum tipo de esforço, de dedicação, da dopamina saudável em favor dessa dopamina super intensa e super rápida
ligada à pornografia, algo que não te desafia e é muito facilmente acessível e vai mantendo você cada vez mais preso aí nesse ciclo, como a gente vai explorar, vai observar. E, inclusive, desincentiva a busca pelo sexo real, tá? Que é um dos temas hoje, né? A gente está falando aí sobre o impacto da pornografia sobre a vida sexual, o camarada tá aí consumindo pornografia direto. Cadê o incentivo para buscar, né, se relacionar com outras pessoas e se lançar, assumir riscos, né? A gente também tem as pesquisas que mostram aí que as pessoas que consomem pornografia ficam mais avessas ao risco. Então você arrisca menos, você fica mais conservador e mais contido, mais isolado. Essa ideia de sensibilização, então, seu cérebro atribuindo grande importância à pornografia, mas não é o único processo que acontece. Também temos um outro processo cerebral chamado dessensibilização. Qual que é a ideia aqui? Com essa inundação do seu cérebro com o consumo de pornografia, já falamos aqui no curso que a pornografia ela libera uma quantidade de dopamina no seu cérebro que não se compara a nenhuma atividade normal, nenhuma atividade da vida real. Então o seu cérebro é completamente inundado por essa dopamina em níveis totalmente anormais. E o seu cérebro ele tem que se adaptar a isso, ele não está preparado para lidar com aquela quantidade de dopamina, então ele tem que se tornar menos sensível à dopamina, né? Ele tem que se adaptar a isso. Ele faz isso de que forma? Ele vai reduzir a quantidade de receptores, né, na superfície das células aí, para a dopamina. Você não precisa saber de nada disso, você precisa apenas entender o que isso significa. Então aqui um exemplo. Seria como se você estivesse num espaço aí, num lugar com uma música muito alta, né? Aquilo é muito intenso, você tem que colocar tampões aí no seu ouvido para lidar com aquilo. Então essa é a ideia, o seu cérebro não está preparado para lidar com essa quantidade de dopamina, ele tem que se dessensibilizar para a dopamina que você está oferecendo a ele. Mas isso tem alguns resultados aí bastante catastróficos, como a gente vai ver agora. O que acontece? Progressivamente você vai ter que obter mais estímulos para alcançar a mesma quantidade de prazer, de intensidade, aquele high, aquele pico que você tinha, né, com os seus comportamentos de consumo anteriores. Você vai precisar o quê? No caso da pornografia, de conteúdos mais intensos, mais extremos, você vai ter que abrir várias abas ao mesmo tempo, vai ter que consumir algum tipo de conteúdo que provoca alguma forma de choque, de surpresa, né? De quebra de expectativas, né? Porque isso tudo vai fazendo com que você alcance aquele mesmo nível de intensidade que você alcançava antes, que agora você já não consegue mais com aquele conteúdo mais convencional, entre aspas, que você vinha usando. Tá, isso está na raiz, inclusive, de pessoas que começam a consumir conteúdos que conflitam com a sua identidade sexual assumida. Muito comum isso no uso de pornografia, gera muita ansiedade aí nos usuários, começa a se questionar, mas espera aí, eu estou consumindo conteúdos que conflitam com a identidade sexual, será que eu sou, será que eu não sou? E o camarada vai ficando aí muito ansioso, né? E não tem resposta para isso, ele não entende aquilo que está acontecendo com ele. E muitas vezes não tem nada a ver com um grau mais profundo de identidade sexual, não reflete a sua identidade sexual, suas escolhas, reflete sim uma dessensibilização do seu cérebro para a dopamina, que agora tem que buscar conteúdos que são cada vez mais extremos. Quando eu falei de conteúdo que gera quebra de expectativa, ansiedade, choque, isso tem a ver com a produção de hormônios de estresse do seu cérebro, que eles intensificam ainda mais os já intensos efeitos da dopamina, tá bom? Então o estresse interagindo aí com essa química de dopamina, intensificando tudo ainda mais, o que explica porque as pessoas recorrem a esse tipo de conteúdo, tá bom? Mesmo gerando um mal-estar, uma série de coisas aí, tá bom? Essa ideia então de dessensibilização e também de você desenvolver tolerância, né, à pornografia. Esse é um processo comum a todos os vícios e substâncias, eu tenho enfatizado aqui no curso,
que existe um único processo de vício em substâncias, de compulsão por comportamentos, em essência é sempre o mesmo processo, tá? Muda o objeto desse processo, mas a ideia é a mesma, os mecanismos cerebrais envolvidos são sempre os mesmos, tá bom? Você vai precisar de mais para produzir o mesmo nível de efeito que você tinha antes. Vamos olhar um pouco para esses impactos da dessensibilização, sobre o que a gente falou agora, na vida sexual. Quando você está aí com esse comportamento de vício em pornografia, o sexo real já não te excita mais, tá? Não o suficiente, porque ele não libera a mesma quantidade de dopamina. E por que isso é importante? Entre outras coisas, que para você manter uma ereção confiável, você precisa de um fluxo constante de dopamina. Sem isso, o que acontece? Uma falta de tesão, e ereções instáveis, que eu tenho chamado aqui do famoso borrachão, né? O Gonzaga, aquela ereção que não é confiável, como você jogar sinuca com uma corda, né? Não é muito confortável essa experiência, não é muito prático, né? Então é isso que acontece. Ou seja, essas disfunções sexuais têm origem no cérebro. O cérebro não consegue competir, né? O sexo, desculpe, não consegue competir com os níveis de dopamina produzidos pela pornografia. Importante notar também que esse processo de dessensibilização ele não funciona apenas relacionado ao sexo. Outras atividades que eram recompensadoras para você deixam de ser interessantes, porque agora, lembre da ideia de sensibilização, seu cérebro está muito envolvido, ele atribui grande importância, ele encontra na pornografia algo que ele não encontra em outras atividades, não acha essa intensidade em outras atividades, então ele passa a buscar isso exclusivamente, né, nessa fonte milagrosa de dopamina que é a pornografia, né? Só que os efeitos são bem desastrosos aí. Essas outras atividades deixam de ser interessantes, então comece a observar aquilo que você fazia antes, que você gostava e que você deixou de fazer, né, a partir do consumo de pornografia, conforme seus hábitos de consumo passaram a escalar. Vou relembrar um pouco algumas coisas aqui sobre a ideia de pornografia como um superestimulante, tem uma aula exclusivamente sobre isso, né, ou que a gente falou extensivamente sobre isso. Então, a pornografia libera níveis de dopamina, né, produz seu cérebro níveis de dopamina no consumo de pornografia muito acima, né, do sexo real. Por que motivo? Principalmente pela ideia de novidade sexual ilimitada. Dê uma olhada nesses vídeos que eu já gravei. Essa ideia de que o nosso cérebro está preparado para responder à novidade sexual, novas parceiras, novas oportunidades, novas situações. E a pornografia é um repertório ilimitado de novidade sexual. Então tem sempre alguma coisa nova para você observar. O seu cérebro nunca se cansa, né, desse comportamento, aquilo que não acontece na vida real, né? Chega uma hora que você fica mais aí tranquilo, né, numa atividade normal, você não fica nesse afã, nessa intensidade louca, aquilo que acontece na pornografia, tá bom? Além disso, a pornografia não tem nenhum tipo de preocupação, é muito simples, muito fácil, não tem ninguém ali para você interagir, você se preocupar com aquilo que está acontecendo, então ela é muito tranquila, não te desafia de nenhuma forma. Ela entrega sob demanda, né? Como eu falei, os portais reconhecem suas preferências melhor do que você, te entregam na mão aquilo que te estimula mais, aquilo que você responde mais. Pornografia é acessível, está na palma da mão hoje, no celular, em qualquer lugar, gratuita, né? Além de tudo, então é a receita perfeita para o vício e para o desastre, né? Além daquilo que eu falei, de surpresa, choque, quebra de expectativas, que é a ideia dos hormônios do estresse interagindo com a química da dopamina, intensificando tudo ainda mais nesse grande caldeirão que se forma no seu cérebro e te mantém preso a esse comportamento. Então, as disfunções sexuais são consequência de desequilíbrio cerebral, não de um problema com o seu membro. Não tem nada de errado com o seu membro, muito provavelmente, tá? Podemos chamar isso de uma disfunção de estimulação. Você não consegue se sentir estimulado o suficiente mais com o sexo, por isso você brocha, por isso você não tem uma boa ereção. Essa é a ideia de uma resposta reduzida a estímulos normais. Só concluindo, né, nessa exposição, eu vou falar rapidamente sobre a ideia de picos e vales de dopamina, que é importante também.
A ideia de que a pornografia gera picos intensos de dopamina. Então você consome, você tem um pico de dopamina, mas tudo aquilo que sobe tem que descer. Então a cada pico de dopamina corresponde também um vale de dopamina. Então, como a pornografia gera grandes picos de dopamina, ela também produz grandes vales de dopamina. O que acontece? Quanto mais alto esse pico, mais profundo é o vale. Na fase de vale de dopamina, você se sente mal, já que a dopamina é uma coisa que faz com que você se sinta bem. Consequentemente, a ausência de dopamina faz com que você se sinta mal. Então vai produzir um mal-estar físico e emocional. A gente não está falando só sobre sentimento de vergonha, de culpa, né, que é muito comum no consumo de pornografia, né, depois do consumo, mas estamos falando de algo físico também mesmo, uma sensação de mal-estar, e é real, porque você está na fase de vale de dopamina. Então você se sente mal fisicamente. E o que acontece? Lembra que você tinha uma sensibilização, que o seu cérebro passou a identificar a dopamina como a pornografia como uma fonte segura de dopamina? Então ele vai passar a recorrer a essa ferramenta para repor esse vale. Então você está sentindo mal porque você está com carência de dopamina, vamos falar assim, naquele momento, e o seu cérebro já aprendeu que tem uma solução para isso, chamada pornografia. Então ele vai fazer com que você busque pornografia de novo. E aí você já percebeu o que acontece. Pico de dopamina no consumo, vale de dopamina depois do consumo, e no vale o desejo de se sentir bem novamente, ou de não se sentir mal, vamos falar assim, né? Que move o consumo novamente, essa ideia de picos e vales, e essa busca naquilo que te faz o mal, naquilo que provocou a escassez, a falta de dopamina, naquele mesmo comportamento você busca a reposição. Isso vai te afundando cada vez mais nesse ciclo. É isso que está na origem do vício em qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de substância, certo? Você vai usar a pornografia para se automedicar, essa é a ideia. Em todo comportamento de vício e compulsão, a substância ou comportamento é uma tentativa não lúcida de se automedicar, certo? E é isso que está acontecendo aí. Com o tempo, isso vai fazer o quê? Produzir uma redução do seu nível base de dopamina, picos e vales, picos e vales, picos e vales. Aquele que seria o seu nível normal, o seu nível base de dopamina, ele começa a cair. Vai fazer com que você passe a se sentir mal, até mesmo quando você não está, entre aspas, na fase de vale, mas você já começa a declinar, porque o seu nível base, o seu nível normal de dopamina já está declinando. Seu cérebro aprendeu a priorizar a pornografia como fonte de dopamina, a ideia de sensibilização, como a gente falou, a tolerância que é desenvolvida, né? Dessensibilização, que você precisa de mais e mais estímulos, de estímulos mais extremos. As disfunções sexuais, né, como origem no cérebro, não no seu membro. E esses ciclos de picos e vales de dopamina aí, movendo o comportamento de vício, de compulsão. O resultado de tudo isso, né, desânimo, desmotivação, né, falta de motivação, ansiedade, depressão, um grande desastre. Eu acabei me antecipando aqui, mas esse aqui eu acabei de falar é o resumo dessa aula. Pornografia como superestimulante, a ideia de sensibilização, de dessensibilização, a ideia de picos e vales, certo? E o resultado de tudo isso, que você vai se afundando nessa espiral descendente de vício e de compulsão. Dica do dia de hoje, para encerrar. Já falei pra caramba, muita coisa para falar sobre isso, mas como eu disse, o tema de hoje era bem importante. Procure identificar os seus comportamentos de dopamina rápida e vazia, não só na pornografia, mas também está presente aí na forma de fast food, de bets, né, se você costuma jogar, ou de videogames, de jogos altamente estimulantes. Tudo isso produz esse tipo de dopamina vazia, né, esses picos muito intensos e que não te trazem uma sensação verdadeira de satisfação, de plenitude, de felicidade, tá bom?
Observe como é que você se sente depois dessas sessões. Veja como você se sente drenado, se sente esvaziado, não te preenche, não te traz uma sensação boa. E passe a comparar isso com comportamentos que produzem dopamina saudável. Então, por exemplo, quando você faz exercício físico, um exercício físico importantíssimo, tá? No processo de recuperação, a gente vai falar sobre isso, porque produz essa dopamina boa, essa dopamina saudável. Da mesma forma, você alcançar alguma coisa, um objetivo que você estabeleceu, que é importante para você, e você conseguir, você alcançar isso, produz dopamina saudável. Relacionamentos, nós somos pré-programados para interação, né, com outras pessoas, para buscar essa conexão. Então isso tudo gera uma dopamina boa, uma dopamina saudável. Procure comparar um com o outro e invista nesses comportamentos, né, de dopamina saudável e passe cada vez mais a sair desses comportamentos de dopamina vazia, tá bom? Bom, gente, eu acho que é só por hoje. Espero que tenha ficado claro. A gente falou um pouquinho aí sobre neurociência. Ao longo das próximas aulas, a gente vai tocando de novo nesses temas, esclarecendo eventuais dúvidas. E estamos chegando próximo ao final já do primeiro módulo, e o próximo módulo vai ser mais prático, né, com ênfase aí em estratégias, em ferramentas para sustentar o seu processo de desintoxicação. Beleza? Um abraço. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.